pastor Israel Paz, pregando a poderosa palavra de Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Para mim constitui uma alegria poder estar pela primeira vez na Assembleia de Deus em Santana do Araguaia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Hildegardes, que através do pastor Arnaldo nos convidou para estarmos ministrando a palavra do Senhor neste culto, denominado culto do Pentecostes. Quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, o pastor pregador lá do Pernambuco, que Deus possa continuar abençoando o pastor Hildegardes, a igreja, pastor Wellington, pastor José Carlos, primeiro e segundo vice deste trabalho. Meus amados, eu quero convidar a todos que trouxeram Bíblias para que possamos abrir a mesma no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8, e Atos capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Quando alguém me indica um pregador, ou me fala a respeito dele, eu tenho uma imagem como a do pastor Hildegardes, o pastor do Pernambuco, alto, magro, bonito. Aí quando eu chego, eu me espanto comigo mesmo. Fogoió, baixinho e gordo. Eu não escolhi ser pregador. Eu nasci no Evangelho no dia 1º de novembro de 1985. Aos 19 anos de idade, esta chama pentecostal ardeu no meu coração. E decidi poder e querer falar da palavra de Deus. Oriundo da roça, lá do interior do Maranhão, onde nascia uma cidade com aproximadamente 11 a 12 mil habitantes. E Deus tem nos conduzido na sua presença para falar assim a palavra. Porque quando os grandes e bonitos e importantes não querem, Deus usa os pequenos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Quantos encontraram, digam amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Somente a partir do versículo, capítulo de número 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como os que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Podei-vos assentar, meus amados, e muito obrigado pela atenção. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e nela não há sombras de dúvidas ou de variações. A primeira referência que nós lemos
o Dr. Lucas está fazendo menção de algumas palavras que Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, falou aos seus discípulos, quando eles questionavam a respeito da restauração do reino de Israel. Jesus Cristo falou a eles que não lhes competia que eles soubessem o tempo, mas que eles receberiam poder ao descer sobre eles a virtude do Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, nós temos a conclusão, a consumação da profecia que o profeta Joel falou. Jesus Cristo confirmou e os discípulos receberam. Isto aconteceu aproximadamente 50 dias depois da Páscoa, porque Pentecostes significa 50º. Era 50 dias a partir do segundo dia da Páscoa. Se contavam também 7 semanas. Foi nesse dia, chamado dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi enviado por Jesus para guardar, proteger e conceder poderes aos discípulos de Jesus. Porque hoje nós chamamos Pentecoste, crentes pentecostais, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é a certidão de nascimento da igreja. Foi no dia de Pentecostes que a igreja foi revestida com o poder que veio do alto e os capacitou para uma obra tamanha. Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, depois de haver ressuscitado dentre os mortos, as últimas palavras de Jesus Cristo, todas elas nos mostram a preocupação que Jesus Cristo tem com os discípulos, que Jesus Cristo demonstrou. Jesus Cristo em todos os evangelhos, tanto de Mateus como de Marcos, de Lucas e João, e Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo expressa assim os seus cuidados, transmitindo uma certa confiança aos seus discípulos. Se você observar em Mateus, Jesus Cristo, nas últimas palavras dele, ele está dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Já em Marcos, as últimas palavras de Jesus Cristo são essas: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Já em Lucas, Jesus Cristo está dizendo: mas havia que o Cordeiro padecesse e fosse ressuscitado dentre os mortos. Agora vós sois testemunhas destas coisas, mas permanecei em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas a condição: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos do poder. Já lá no Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João, Jesus Cristo chama a Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. E Jesus Cristo disse a ele: então cuida dos meus cordeirinhos. E Jesus pergunta pela uma segunda vez:
Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele responde, eu amo. Ele diz, então cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus Cristo pergunta, e ele responde, e mais uma vez Jesus Cristo está dizendo, então cuida das minhas ovelhas. Jesus Cristo expressa cuidado com as suas ovelhas. Jesus Cristo expressa um carinho, uma preocupação pelos seus seguidores. Jesus Cristo estava preparando, iria preparar Pedro, visto que Pedro recebeu as chaves do reino dos céus para conduzir o rebanho. E Jesus Cristo haveria de prepará-lo através do poder que desceria do alto. Para quê? Para que ele pudesse cuidar das ovelhas, pudesse arrebanhar as ovelhas. E já em Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo está dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder este, que traduzido é virtude. Virtude significa literalmente poder real, mais do que força ou capacidade. Jesus Cristo estava dizendo, quando este poder vier, vocês vão lutar acima de suas forças e capacidades, porque o poder que eu vos dou é um poder que vocês podem pisar em serpentes e em escorpiões, podem curar as enfermidades, expulsar os demônios. É o poder que Jesus Cristo repassou à igreja e ela recebeu no dia de Pentecoste. Este poder era um poder desejado, era um poder que as pessoas almejavam ter. Por quê? Porque Jesus Cristo era diferente. Jesus Cristo recebeu este poder. Jesus Cristo tinha uma comunhão. Jesus Cristo tinha uma relação íntima com o Espírito Santo. Nada para ele era impossível. Até morto de 4 dias, ao ouvir a voz do Messias, teve que sair voando, flutuando da cova para fora. Por quê? Porque a cova tinha degraus, e um homem atado de pés e mãos não pode andar. Quando o Messias libera a voz, saia para fora, ela quebra todos os limites e obstáculos, e o defunto sai flutuando para fora. Ele diz, desatai-o e deixai-o ir pelo seu caminho. Jesus Cristo está falando deste poder. Este poder ninguém pode com ele. Um ser humano dotado deste poder, nada pode lhe deter, nada pode lhe parar, nada pode lhe segurar. Se você observar o mesmo poder no Antigo Testamento, se você observar o mesmo poder que era temporário, que vinha sobre algumas pessoas, sobre alguns indivíduos, e os capacitava para uma obra específica, e não era uma plenitude total, não havia se manifestado ainda de forma total, mas vinha e capacitava. Se você observar no Antigo Testamento, José, quando foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos, o Espírito Santo lhe capacitou para que tudo que ele pusesse a mão prosperasse, mesmo na condição de escravo. Tudo que ele fazia andava, tudo que ele fazia dava certo. Foi preso e foi tirado de lá para interpretar os sonhos de Faraó. E quando ele interpreta os sonhos de Faraó, um menino, filho de pastor de rebanho, porque Jacó era pastor, Jacó não tinha outra profissão, trabalhou para o seu sogro Labão por muitos anos. Os filhos eram pastores e José tinha um cargo diferente. José se tornou fiscal, nomeado pelo seu pai para fiscalizar os seus irmãos. Devido à inveja, ele foi vendido, mas lá no auge,
quando Deus estava decidiu exaltar o rapaz, mesmo sem ter estrutura, mesmo sem ter cursado uma faculdade de gerenciamento, administração de empresas ou agronomia, diante de toda a dinastia faraônica. Ele interpreta os sonhos e dá aula de agronomia, dá aula de gerenciamento, dá aula de administração de empresas, de negócios. E Faraó diz aos seus moços: porventura existe um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Não existe, é você o homem, é você o homem. Moisés também era um homem cheio do Espírito Santo, o homem mais manso da terra, o homem que sentia o sentimento de Deus. E como se não bastasse, Deus disse: Moisés, chama 70 anciões, e eu vou tirar do Espírito que está sobre ti uma porção, e vou colocar sobre cada um deles, para que possam levar o cargo contigo, como também Bezaliel e Oliabe, que eu estou dando a eles através do meu Espírito, sabedoria e ciência em toda a arte do lavor. Bezaliel e Oliabe receberam um espírito de sabedoria para trabalharem no desenho artístico do tabernáculo e a ensinar os demais. Capacitação que vem de cima através do Espírito. O livro mais pentecostal do Antigo Testamento é o livro de Juízes, quando o Espírito Santo vinha sobre Jefté, sobre Gideão, sobre Otiniel, sobre Sansão especialmente. O homem comum, com uma simples queixada de jumento, derrubar 1000 homens não é coisa natural. Um homem como eu, agarrar os portões de Gaza e arrancar, colocar sobre os ombros e subir um monte, não é coisa para qualquer um. Só o Espírito de Deus faz essas coisas. O mesmo homem, cheio deste Espírito, rasgou um leão ao meio, como se rasga um cabrito. O que é isso? É o poder que Jesus Cristo reservou para a igreja. Poder de vitória, poder de vencer, poder de desembaraçar os demônios, quebrar as correntes, arrancar os portões. O mesmo poder veio sobre Davi. O mesmo poder fez com que Davi rasgasse o urso, matasse o leão, derrubasse o gigante e se tornar um vencedor. Os apóstolos e os discípulos conheciam este poder, conheciam esta capacidade, mas ainda não tinham recebido, só esperavam receber essa força. Mas Jesus Cristo, antes de passar o poder a eles, Jesus Cristo como homem, ele recebeu este poder, experimentou, usou o poder, aplicou para depois repassar. Jesus Cristo, a Bíblia nos mostra claramente a sua intimidade com o Espírito Santo, porque de fato ele é Deus, mas também é homem, e como homem só o Espírito Santo poderia lhe capacitar. O nascimento de Jesus Cristo já começa de um milagre. O nascimento de Jesus Cristo é coisa impossível aos olhos humanos. Quando o anjo veio a Maria e disse a ela: bendita és tu entre as mulheres, tu conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, o Filho de Deus. E ela disse: como isto se dará, visto que ainda não tenho me deitado com o meu marido? Como isto se dará? O anjo disse: o Espírito Santo do Senhor virá sobre ti e te encobrirás, e tu conceberás e darás luz a este menino. Na lógica humana, nos direitos científicos, é impossível de uma virgem conceber, é impossível de uma virgem conceber, engravidar e dar à luz. Só que existe um segredo nisto
aqui, existe um segredo. Sabe qual é? É a palavra de onde ela veio, de onde ela partiu. Porque se viesse aqui de baixo, não aconteceria. Se fosse Gamaliel que tivesse falado, não aconteceria. Se fosse Pôncio Pilatos, também não aconteceria. Se fosse Herodes, também não aconteceria. Por quê? Porque daqui de baixo não existe poder, porque todo poder vem lá de cima. E a linguagem veio de lá. O anjo trouxe uma palavra de cima. Existe um segredo na linguagem de cima e na de baixo. A linguagem de baixo conhece limites, conhece obstáculos, conhece barreiras, conhece muros, conhece mares. Mas a linguagem de cima não conhece barreiras. A linguagem de cima não vê muro. Não existe mar que ele não abra. Não existe barreira que não derrube. A palavra de cima não conhece o impossível. Ele chama a existência o que não existe. O que ele que disser que está feito tem que se fazer, porque é o Todo-Poderoso e para ele não existe nada impossível. A linguagem veio de lá. A palavra veio lá de cima. Você sabe por que você está de pé. Você sabe por que você está vivo. Você sabe por que você ainda canta, pula e rodopia. Você sabe por que você ainda é cheio do poder de Deus. Eu vou te dizer. Porque a promessa que paira sobre o teu entendimento, a promessa que te faz viver, que te faz andar, não foi o homem quem fez foi Deus, e ela partiu lá de cima. Alguém olha para você e não vê possibilidade, alguém olha para você e diz não vai, ministério falido, CD falido, pastor falido, não vai andar, pregador falido, está enganado. Se fosse o homem que tivesse falado era uma coisa, mas quem falou foi Deus. Se ele falou, você vai andar, você vai crescer, você vai viver, você vai prosperar, porque foi Deus quem falou. A linguagem, a palavra partiu lá de cima. Tanto Mateus como Lucas nos mostra que o nascimento de Jesus Cristo foi um milagre, foi uma coisa espetacular, foi a obra mais enigmática. Ninguém nunca vai poder descobrir como isto aconteceu, porque se Jesus Cristo nascesse de homem com mulher, seria homem como nós, pecadores, mas o sangue dele, que gerou ele, o Espírito Santo foi como se fosse uma cápsula, uma blindagem, pegou o verbo, colocou dentro daquilo e desceu, encobriu e longe do pecado e depositou no útero de Maria, e resultado, nasceu um homem santo, nasceu um verdadeiro, nasceu um Messias através do Espírito Santo. Escuta mais esta aqui: Jesus Cristo não só nasceu do Espírito Santo, como também foi cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que ele pudesse vencer algumas coisas, para que ele pudesse vencer algumas pelejas, para que ele pudesse vencer algumas batalhas. Quais? Jesus Cristo precisava vencer o pecado, precisava vencer o mundo, precisava vencer o diabo e precisava vencer a morte. Sem o Espírito Santo, Jesus Cristo não teria capacidade. E Jesus Cristo agora, como cheio do Espírito Santo, os céus se abriram, a pomba desceu e Deus disse: este aí é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ele foi cheio, foi ao deserto e venceu Satanás. Quando ele voltou pisando por cima de tudo. Até Jesus Cristo nunca se ouve um nome antes dele entre homens capaz de expulsar um demônio, capaz de expulsar Satanás, capaz de tirar um cão. Mas quando Jesus Cristo veio e designou os discípulos e disse: ide e pregai, eles voltaram jubilando, dizendo que ao nome de Jesus Cristo até os demônios se encurvavam. Porque parece até que vejo os discípulos chegando
diante do endemoninhado e diz assim: ô demônio, você vai desalojar agora, você vai sair deste corpo agora. E o demônio disse: eu não saio em nome de Abraão, nem em nome de Isaac, nem de Jacó, nem de Davi, nem de Salomão, nem de Jeroboão, nem de Ezequias, nem de Manassés, nem de Joás, nem de profeta. E parece que eu disse dizendo: tu não sai no nome desse aí, mas tem um nome que tu sai agora no nome de Jesus Cristo. Aí parece que eu vejo o demônio pegando as malas dizendo: vamos embora, cambada, não dá mais para nós aqui. E alguém diz assim entre os demônios: Senhor, meu chefe, mas este rapaz aí chamado Jesus é só o filho do carpinteiro, mas da Maria. E Satanás diz: não, não é não, além do filho do carpinteiro, filho da Maria, ele manda em cima, manda embaixo, ele é Deus, eu não posso permanecer. Aleluia! Jesus Cristo venceu o demônio. Jesus Cristo venceu o pecado. Você pode encontrar pecado em mim, pecado no seu pastor, pecado na liderança, pecado nas irmãs da oração, pecado nos obreiros, mas em Jesus Cristo nunca se achou pecado, porque ele nasceu santo, cresceu santo, subiu madeiro santo, foi sepultado santo, ressuscitou santo, está lá em cima é santo, e os anjos cantam dizendo: ele é santo, é santo, é santo para todo sempre. Jesus Cristo também venceu o mundo através do poder do Espírito Santo. Jesus Cristo também venceu o mundo. O mundo que eu falo, não falo desse espaço cósmico. Eu estou falando do mundo cultura, do mundo religião e do mundo cultura, do mundo religião e do mundo política. Desde que houve civilização, houve política, religião e cultura. E tudo isto predominava. No dia que colocaram Jesus no madeiro, colocaram a religião em cima, colocaram a cultura e colocaram a política. Em forma de hebraico, em forma de latim e em forma de grego. Que estava dizendo que a religião, a cultura e a política estavam matando a Jesus. E ele desceu, mas o terceiro dia ele ressuscitou, dizendo: eu venci! Jesus Cristo venceu! Ele é maior do que a política, ele é maior que a cultura, ele é maior que a religião, ele é maior que Buda, ele é maior do que Maomé, ele é maior do que tudo, é maior que os demônios, é maior que o céu, é maior que a terra, ele é maior. Ele venceu. Jesus Cristo, neste poder do Espírito Santo, Jesus Cristo também venceu a morte. Ninguém nunca se livrou da morte. Ninguém nunca escapou dos seus grilhões. E quando Jesus Cristo foi sendo levado, ele estava nas últimas palavras dizendo, falou aos seus discípulos dizendo: a minha vida ninguém tem o poder de tirar, eu mesmo darei e depois tomarei, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Parece que vejo lá em cima as três cruzes, Jesus Cristo ao meio, de um lado um ladrão e de outro lado outro ladrão, e a morte chega disfarçada, com caderneta na mão, com agenda dizendo: quem vai hoje? Quem vai hoje? Olha para um lado e diz: você vai. Olha para o outro e diz: você vai. Mas ela olha no outro, não tem agenda para aquele ali, não existe. E ela olha para cima, olha para baixo e fica desconfiada. E talvez ela diz assim: olha, eu vim buscar esse e buscar aquele, mas o Senhor não tem permissão para levar. O Senhor fica em cima, pode ficar à vontade. Quando o Senhor precisar, o Senhor me chama, eu vou para lá. Sabe o que é isso, meus amados? A morte não pode, nem pode e nem tem poder sobre Jesus Cristo. Ele mesmo deu a sua vida e depois tomou de volta. Ao terceiro dia ele saiu do sepulcro e o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Por quê? Lá não está mais o Nazareno. Lá não está mais Jesus. Por quê?
Paulo aos Romanos capítulo 8 e versículo 11, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele vos vivificará. Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo lhe tirou da tumba. Quando o Espírito Santo lhe tirou da tumba, a tumba ficou vazia. E quando a tumba está vazia, existe um grande mistério. Primeiro, é porque a tumba está vazia, é porque Jesus ressuscitou. Segundo mistério, porque a tumba está vazia, é porque se ela está vazia, é porque eu e você temos direitos legais de nos enchermos da presença de Deus, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ser cheios. Todo este poder de Jesus Cristo, poderes para vencer o pecado, vencer o demônio, vencer o mundo, vencer a morte. Ele estava dizendo aos discípulos: eu vos darei este mesmo poder, o mesmo poder de ressuscitar mortos, eu estarei enviando a cada um de vocês. O mesmo poder de curar aleijado, curar cego, curar mudo, curar surdo, é o mesmo poder que eu repasso a vocês. E Jesus Cristo lá no monte, falando as palavras aos discípulos, dizendo: olha, eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai descer sobre vocês, e vocês vão se armar, vocês vão se municiar, vocês vão ficar poderosos. Quando vocês pisarem no território alheio do inimigo, ninguém vai poder parar vocês, porque é o mesmo poder de Sansão, o mesmo poder de Davi, o mesmo poder de Moisés vai estar sobre a vida de vocês em uma plenitude real, em poder vivo. E o mesmo poder está aqui essa noite. Quantos podem levantar a mão? Quantos podem levantar a mão e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Esse mesmo poder Jesus Cristo concedeu à igreja. Este poder não é um dom específico concedido a alguns crentes. Este poder para todos aqueles que crerem em obediência à palavra de Deus. Tem poder para pisar em demônios, tem poder para tirar a enfermidade, tem poder para ressuscitar morto. E alguém diz: não, não existe mais poder. Existe. A diferença do dia de Pentecostes para o nosso dia é porque eles estavam esperando, e a diferença de hoje é porque ele já está aqui procurando um coração disponível para que ele possa fazer morada. Cadê você que está com o coração disponível a receber este poder que Jesus Cristo tem para dar? Atos 2 nos mostra, nos revela, nos afirma que eles receberam este poder. Quando eles receberam, no 10º dia depois da ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente houve-se um ruído, e viram-lhe um vento impetuoso, e viram línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles, e falando em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quando a cidade de Jerusalém estava reunida para aquela festa, muita gente de todos os lugares, judeus que moravam em outras nações, estavam ali. Quando viram aquilo, ficaram pasmos, ficaram loucos, ficaram atônitos. O que está acontecendo? Como podemos ver varões galileus falando das grandezas de Deus em nossa própria língua? Alguns diziam: estão bêbados. E Pedro toma a palavra e diz: não existe ninguém bêbado aqui. Esta é ainda a 3ª hora do dia. Não existe bêbado aqui. O que aconteceu, seus incrédulos, é o que foi falado pelo profeta Joel.
que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne humana. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. A palavra de Deus para esses últimos dias é um derramamento de poder tão grande, bem maior que o da igreja primitiva, porque o que desceu no dia de Pentecostes foi o suficiente para a evangelização dos povos da época. Hoje a terra tem quase 7 bilhões de pessoas que vivem aqui. Nesses últimos dias eu estou esperando a renovação da palavra, a renovação do louvor, a renovação da pregação, a renovação da unção. Deus nesses últimos dias vai derramar uma apoteose tão grande para que nós possamos evangelizar. Existe muita gente que está precisando de ouvir uma palavra, e Deus conta com você. Nesses últimos dias Deus vai te entregar esse poder para que quando você chegar no aleijado, dizer levanta, ele vai ter que levantar. Dizer ouve surdo, ele vai ter que ouvir. São poderes reais que Deus tem para a sua igreja nesses últimos dias. Fiquemos de pés em o nome de Jesus Cristo nesta oportunidade. Aleluia. Lamai tode canta lamahai. Let me cantui de mantui de fly. Let me high de canta lamashuri canta lamahai. Lamachui de cantues yantori mahai. Aleluia, aleluia. Parece que eu estou sentindo esta unção aqui na minha vida. Parece que eu estou sentindo essas línguas descendo sobre a minha vida. Se você também tem desejo de ser cheio deste poder, de poder realizar milagres, abra o teu coração esta noite e deixa o Espírito Santo de Deus fluir na tua vida essa noite. Arai tui de canta lamahai. Alaman tui de covian tui manai. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos querem receber este poder? Quantos já receberam e precisam ser renovados com este poder? Quantos precisam ser renovados com este poder? Eu tenho 5 minutos para ministrar esse poder de Deus na tua vida. Vem até a frente em nome de Jesus Cristo. O pastor Hildegard já me autorizou a fazer esta oração, e eu quero orar por você que deseja ser renovado, falar em línguas estranhas, ser batizado com o Espírito Santo, receber a cura divina através deste poder. Essa noite o Espírito Santo está te procurando. O Espírito Santo está te procurando. Ele vai te encontrar agora. Ele vai te encontrar agora e vai te encher. Vai te encher, vai te encher, vai te encher. Se você crê, adore o Senhor Jesus Cristo essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Alamantu e decanta lamahai. Aleluia. Jesus Cristo te renova hoje. Jesus Cristo te renova hoje. Jesus Cristo vai te entregar este poder hoje. Eu quero profetizar de olhos abertos na tua vida. É só para quem crê. O apóstolo Pedro, quando pregava, ele dizia: creiam e recebam o Espírito Santo. O passo é crer. Se não crê, não recebe. O apóstolo Pedro, quando pregava, ele dizia: creia e seja cheio do Espírito Santo. A minha palavra para você essa noite é essa: creia que o Espírito Santo te usa. Creia que o Espírito Santo se apodere de ti. Creia que você será uma dinamite nas mãos de Deus, e o Espírito Santo vai te encher e você vai explodir as forças do inferno por causa da palavra de Deus. Quantos podem adorar o Senhor?
Quantos podem levantar a mão e adorar o Senhor essa noite? Quantos podem adorar? Nós estamos no culto do Pentecostes. Nós não estamos em um seminário teológico. Nós não estamos em uma escola. Nós estamos no culto do Pentecoste. Nós estamos aqui para receber o que os homens de Deus receberam no passado. Nós estamos aqui para realizar obras maiores que os homens de Deus realizaram no passado. Charade canta lamahai, lemi flatui de canta lamahai, charachui de canta lamasui de rai. Vai recebendo em nome de Jesus Cristo agora. Vai recebendo em nome de Jesus Cristo a renovação. Em o nome de Jesus Cristo, recebe a renovação. Em o nome de Jesus Cristo, seja renovado essa noite. Em o nome de Jesus Cristo, recebe o renovo. Você que é batizado e há muito tempo não fala em línguas estranhas, em o nome de Jesus Cristo, eu recebo uma autoridade para dizer a você: seja renovado essa noite em nome de Jesus Cristo. Fale em mistério com Deus, abre a tua boca, glorifica, recebe a unção, seja batizado essa noite em o nome de Jesus Cristo. Oh, let me fly, chui de canta lama, chui de rai, chui de canta lama, shuri canta lahai, lama show, chui de canta lama hai. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, renova o teu povo. Meu Deus, toca no teu povo essa noite, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus. Vai tocando, ó Pai, da planta dos pés à cabeça. Vai enchendo do teu poder, colocando brasas, colocando fogo, colocando sol, em nome de Jesus Cristo. Faça barulho por 2 minutos. Faça barulho por 2 minutos. Você é servo de Deus. Você tem uma marca. Você é pentecostal. E pentecostal faz barulho. Aleluia. 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 Em nome de Jesus Cristo, recebe a cura. Em nome de Jesus Cristo, seja curado agora. Em nome de Jesus Cristo, seja curado agora. Em nome de Jesus Cristo, seja curado do sangue agora. Em nome de Jesus Cristo, seja curado da coluna agora. Em nome de Jesus Cristo, seja curado do coração agora. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo. Ichui de canta lamahai, amassou de rai, lamanto kevia canta lamahai. Quantos estão recebendo, glorifique ao Senhor. Quantos estão sendo renovados, glorifique ao Senhor. Lá atrás onde você está, recebe a unção de Deus. 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 Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe, recebe. Em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, Deus eterno, em o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, confirma a bênção, confirma o avivamento, confirma, meu Deus, o poder prometido, o poder real. Meu Deus, municia o teu povo, arma o teu povo, prepara o teu povo para destruir as trevas, para destruir o demônio, para destruir as enfermidades, para destruir as barreiras, para destruir a pobreza, para destruir a frieza.
Deus, em nome de Jesus Cristo, somos teus servos e acreditamos e concordamos com a bênção. Concordamos, meu Deus, que somos, meu Pai, servos, e cremos que recebemos a virtude que vem do alto, o poder que não vê barreiras, o poder que nos faz vencer, o poder que nos faz ser vitorioso. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. 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 Aleluia.